Olá, sejam bem-vindos à disciplina Identidades e Diversidades Étnico-Raciais. Neste capítulo, nós vamos falar um pouco dos desafios e as possibilidades de inclusão da cultura negra e indígena, né, nas políticas educacionais. Quando a gente discute as relações étnico-raciais na escola, torna-se necessário salientar que essa abordagem representa o fruto dos movimentos negros ao longo da história e das reivindicações dos grupos indígenas, né? E representadas inicialmente na Constituição de 1988, depois na LDB da Educação Nacional e demais normativas que vieram para a consolidação de uma educação na diversidade. Também se entende que o racismo no século XXI tem as suas demandas em movimentos internacionais, cuja referência atual é a Declaração de Durban, fruto das discussões durante a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e intolerâncias correlatas em 2001, né? Considerando um dos momentos mais significativos para o desenvolvimento do regime internacional do combate ao racismo. Essa conferência, não por um acaso, ela aconteceu em Durban, que é na África do Sul. Eles tinham passado, né, pelo processo do apartheid e já em 1994 havia sido encerrado. Então essa conferência ela foi muito marcante, esse local onde ela aconteceu. Tá. E na declaração, né, se estabelece o seu posicionamento, reconhecendo que a Conferência contra o Racismo, né, juntamente com a Década Internacional dos Povos Indígenas do Mundo, apresenta uma oportunidade única de se considerar as inestimáveis contribuições dos povos indígenas para o desenvolvimento político, econômico, social, cultural e espiritual de nossas sociedades em todo o mundo, assim como os desafios enfrentados por eles, incluindo o racismo e a discriminação racial. Tá? Ela estabelece, né, o seu posicionamento na declaração. Reconhecemos que o racismo, a discriminação racial, xenofobia, intolerância correlata ocorrem com base na cor, na raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica e que as vítimas podem sofrer múltiplas ou agravadas formas de discriminação, calcadas em outros aspectos correlatos, como sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outro tipo, origem social, propriedade, nascimento e outros, né? Então, ela estabelece esse posicionamento que a discriminação, com toda essa base, né, ela não pode ser aceita. Também chamou a atenção para as mais variáveis das formas de discriminação e exigindo aí, imediato posicionamento e compromisso dos governos de países participantes para combatê-la. Então, todo tipo de discriminação, ela deverá ser combatida de acordo com a Declaração de Durban, né? Então, nesse momento, na declaração está aqui, reconhecendo a importância fundamental de que os estados, ao combaterem o racismo, a discriminação racial, a xenofobia, a intolerância correlata, considerem a possibilidade da assinatura, ratificação e concordância com os instrumentos internacionais de direitos humanos pertinentes, visando a adesão universal. Ou seja, os países que participaram, que assinaram a declaração, se comprometem, né, perante a ONU e quem organizou e os países participantes a tomarem ações
contra, né, a discriminação de qualquer tipo. Então, aqui entendemos que o racismo no Brasil é uma prática histórica, camuflada pela democracia racial, marcada por conflitos e contradições de uma sociedade socialmente desigual. Dessa forma, a discussão sobre discriminação de crianças negras não pode limitar-se a questões de aprendizagem. Ela tem que ir além. Tá? Com a publicação dos parâmetros curriculares nacionais, o Ministério da Educação ele oficializou a preocupação com as diversas realidades culturais encontradas em uma sala de aula, né? Fruto de uma composição social heterogênea, tão significativa que levam para o ambiente escolar vários estereótipos, tanto regionais quanto em relação aos grupos étnicos e culturais. Então aqui, quando o MEC ele edita os PCNs, né, ele oficializa essa preocupação. Nós temos uma população diversa, né, na questão cultural e essa população se reflete na sala de aula. Portanto, as crianças encontram uma escola que representa a cultura das classes economicamente dominantes, determinada pela estrutura social como cultura padrão. Então, se nós vivemos numa sociedade racista, o que essa criança vai encontrar na sociedade é um espelho, é uma amostra dessa sociedade racista. Então, nós, como educadores, nós temos que trabalhar para reconhecer essas atitudes, né? Tratar a prevenção dessas atitudes racistas e trazer a nossa abordagem pedagógica sem qualquer desvio, sem qualquer viés, né, que possa trazer um desconforto para essa criança. Tudo bem? Embora a escola tenha como função garantir o acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente acumulados pela sociedade, as quais são materializadas nos programas e nos livros didáticos por ela produzido, o seu compromisso social acaba por reafirmar-se, embora muitas vezes o negam, como de produzir as desigualdades sociais e os princípios ideológicos que a sustentam e a estrutura social da qual é parte. Então, a escola, ela se afirma, ela tem a função de trazer uma educação igualitária. Porém, se ela não faz essa revisão, essa análise do material que ela está usando, ela está trazendo para o ambiente escolar uma reprodução do que é a sociedade, né? Então, essa reprodução ela pode não ser tão amigável com as crianças negras ou indígenas como a gente espera. Tá. Agora, quais são os instrumentos pedagógicos adotados na escola, muitas vezes de forma inconsciente ou perpetuada pelo senso comum, que contribui para essa relação, a reprodução das relações raciais entre o profissional, né, de todos os setores e as crianças negras. Então, é aquilo que a gente está abordando. Antes de levar o material para a sala de aula, vamos verificar se ele está adequado, se ele não está trazendo, mesmo que, né, inconsciente, uma abordagem racista. Então, torna-se necessário também uma avaliação do projeto político-pedagógico da instituição e deixar claro como são transmitidos os valores, comportamentos e atitudes para as crianças. A criança, o educando, né, ela tem que encontrar na escola um ambiente seguro, um ambiente que vai tratá-la de forma igualitária, né? Então, aqui a gente está falando de todos os educandos,
qualquer que seja a diversidade. Também precisamos levar em consideração a autonomia docente. Então, nas práticas pedagógicas, o professor ele tem que ter uma certa autonomia de escolher o material que ele vai levar para a sala de aula, né? Você tem que olhar muito bem o material que está levando, né? Mas você também tem que se policiar para ver se você, de forma, pelo senso comum, alguma coisa, uma rotina, você não está atuando de forma preconceituosa. Discutir a autonomia do professor representa também denunciar práticas em que o professor estabelece que o castigo para os alunos desobedientes seja sentar ao lado do aluno negro da sala, né? Então, a gente não pode deixar esse tipo de atitude guiar a nossa forma de educar. Os valores enraizados nas práticas criadas, aquelas que vêm ao longo do tempo, precisam ser identificados, discutidos e repensados, né? Muito antes de se fazer uma revisão no currículo ou mesmo de ler vários documentos sobre a diversidade cultural. Então, antes da gente reforçar o nosso repertório, vamos repensar as nossas práticas, como estamos atuando em sala de aula. Tudo bem? Então, com isso, encerramos mais uma etapa nesse caminho de aprendizado. Espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima. Muito obrigada. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina Identidades e Diversidades Étnico-Raciais. Hoje nós vamos falar das diferenças culturais, processos pedagógicos e implicação para o ambiente de trabalho. E a gente começa pelo livro didático, né? Porque o livro didático ainda é uma ferramenta muito presente, né, no dia a dia nas práticas pedagógicas. Então, segundo Munanga, em 2005, ele afirma que os livros e outros materiais didáticos visuais e audiovisuais carregam os mesmos conteúdos viciados, depreciativos e preconceituosos em relação aos povos e culturas não oriundas do mundo ocidental, tá? Os mesmos preconceitos permeiam também as relações sociais, o cotidiano dos alunos entre si e de alunos entre professores, né? Entre professores e alunos no espaço escolar. Então a gente vê que o preconceito ainda está muito enraizado, né? Tanto nos livros como no dia a dia. Acrescente né, a essa abordagem que as imagens veiculadas no livro, ela fortalece o ideal branco, né? Nega às crianças negras a possibilidade de construção de uma imagem positiva em relação a si mesma, a sua cultura e a sua identidade, né? Por que a criança vai querer ser negra, se olhar negra, né? E ver que no livro não tem uma figura bonita a respeito dela, que se pareça com ela, né? Então, essa é a crítica aos livros didáticos. Também influencia as crianças negras de forma negativa o seu conceito de beleza, características físicas e expressões culturais. Como resultado, né, de uma pesquisa realizada em vários livros didáticos, né, foi considerado, né, foi feita a interpretação das figuras de uma série de livros didáticos, né, consideradas preconceituosas. Então, pela análise de vários pesquisadores sobre o conteúdo desses livros. Então, conseguiu-se elencar algumas atitudes, algumas publicações que repetiam, né, algumas situações que se repetiam não só em um livro, mas em vários, tá? Nas ilustrações e textos, os negros pouco aparecem,
E quando isso acontece, estão representados em situação inferior à dos brancos, né? Estereotipado em seus traços físicos ou animalizados. Não existe ilustração relativa à família negra. É como se o negro não tivesse família. Então, isso não foi identificado nos livros didáticos. Os textos induzem as crianças a pensar que a raça branca é mais bonita e mais inteligente. Nos textos sobre a formação étnica do Brasil, são destacados o índio e o negro. O branco não é mencionado em alguns casos. Já é pressuposto que a formação, né, da étnica do Brasil parte do branco, né? Os índios e a comunidade indígena e a comunidade negra foi inserida, como se fosse pressuposto, a partir dali, a partir do branco, né? Índios e negros são mencionados no passado, como se já não existissem, né? Dá a impressão que o livro didático, quando ele aborda, o negro existiu, ele não existe, ele não é ator do seu dia a dia. Ele já fez, ele já contribuiu, tudo bem? Os textos de histórias e estudos sociais, antigamente, né, agora a gente está mudando um pouco, limitavam-se às referências sobre as contribuições tradicionais dos povos africanos. Na dança, na música, na alimentação, a gente tinha alguma contribuição, mas não falava do povo, né? Dessa constituição da cultura afro-brasileira. Tá? Também outra coisa que encontramos, né, na escola é o currículo. Como que eu vou adequar o currículo e as relações étnico-raciais, né? Para isso, foi editado pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação, a Base Nacional Comum Curricular. Ela vale para todo o Brasil. Então, para igualar, né, as diretrizes do que eu preciso ensinar para cada etapa, né, para cada competência que eu preciso desenvolver e cada etapa da vida da criança. É um documento de caráter normativo, ou seja, ele é capaz de prescrever as regras, o qual define o conjunto orgânico progressivo das aprendizagens essenciais. Ela vai desde a educação infantil até o ensino médio. É um documento recente de 2018, né? E ele está muito bem estruturado. Como que eu vou tratar essa abordagem? Então, na educação básica, as aprendizagens devem assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências, né? Então, competência definido como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. E habilidades classificada, é definida como práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver as demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Tá? Então, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, no caso da educação infantil, ela vai ser dividida em faixas etárias. Então, começa os bebês de 0 a 18 meses, crianças bem pequenas de 19 meses a 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, nessa fase, né, e depois você tem 2 fases do ensino fundamental. Então, ela está organizada por competências e habilidades, dentro desta, né, divisão. Então, a BNCC, ela segue as diretrizes curriculares nacionais para o ensino infantil e mantém os 2 eixos estruturantes, né, que é a interação e a brincadeira, estruturantes para as práticas pedagógicas. E para os anos iniciais do ensino fundamental,
você vai dividir em 5 áreas de conhecimento, tá? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Você vai ter essa divisão, tá? Na educação infantil, você tem os direitos de aprendizagem da criança, que é o conviver, o brincar, né, o participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Para atender os eixos estruturantes, né, da educação infantil, você tem 5 campos de experiência, que é o eu, o outro e o nós, o corpo, gestos e movimento, traços, sons, cores e formas, estrutura, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. No nosso caso de diversidade étnico-raciais, você pode começar a trabalhar na experiência do eu, o outro e o nós, explicando como a interação entre os pares, né, e com adultos, que as crianças vão constituindo o seu próprio modo de agir. Então, desde as primeiras etapas do ensino infantil, você já começa a abordar o assunto diversidade étnico-racial. No ensino fundamental dos anos iniciais, né, você vai ter as 10 competências gerais da BNCC, né, e entre os desdobramentos, as competências específicas passam a ter componentes curriculares e esses passam a ter unidades temáticas. Então aqui, ó, linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, eu tenho componente curricular. No nosso caso, nós vamos entrar aqui em ciências humanas, na história e geografia. Com isso eu posso trazer o tema de identidades e diversidades étnico-raciais nessas 2 disciplinas. Tudo bem? Então vale ressaltar que não são esses os únicos componentes curriculares que você vai abordar a questão da diversidade, né? Mas você pode iniciar com esses 2 temas. Tudo bem? Então, um exemplo aqui, usando o BNCC, na unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, focalizam-se as noções de pertencimento e identidade. Eu posso começar a trabalhar, né, a questão da diversidade por esse caminho, tá? Então, dentro da educação fundamental, eu tenho aqui os objetivos de conhecimento, né, e as habilidades a serem desenvolvidas. Todo esse material está disponível na BNCC. Aqui foi só compilado. Vocês vão poder verificar com detalhes e formas de aplicação da BNCC. Tudo bem? Tá bem? Então, agradeço vocês, né, e espero encontrá-los na próxima. Muito obrigada. Olá, sejam bem-vindos à disciplina Identidades e Diversidades Étnico-Raciais. No vídeo passado, nós falamos sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é um instrumento muito valioso para te ajudar nas práticas pedagógicas, abordando as diversidades étnico-raciais em sala de aula. Então, agora nós vamos falar um pouco, vamos comentar um exemplo de como, né, abordar o tema da diversidade alinhado aos objetivos, às diretrizes da BNCC. Tudo bem? Então, vamos lá. Para dar uma ideia de como transformar esses requisitos em ação, né? Então, existem alguns requisitos na BNCC, então como que eu vou transformar isso em ação? Segue um exemplo para um plano de aula no modelo da BNCC, que atende, né, vai atender o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, da educação infantil, que foi elaborado pela revista Nova Escola, tá? Então, aqui está o link para vocês poderem olhar, pesquisar todas as abordagens, todos os planos de aula que eles deixam disponíveis.
Então, olha, a atividade, ela se chama Explorando as Expressões, né? Então, foi desenvolvida, ó, pela professora Fátima, né? Então, de linhas gerais, aqui nas linhas gerais, qual é o campo de experiência? Então, aqui já é a nomenclatura do BNCC, tá? Campo de experiência, eu vou atender o eu, o outro e o nosso, e o campo de experiência é o corpo, gestos e movimento. Isso da educação infantil, e a sugestão de idade para esta atividade é de 3 anos, tá? Então, a gente vai cobrir essa faixa etária. O objetivo e códigos da base, né? Então, quais são os objetivos? Então, vocês vão ver que na BNCC, para cada objetivo, eu tenho um código, tá? Então, vamos lá, ó. Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. Então, a gente já começa a abordar a diversidade com essa atividade aos 3 anos de idade, né? Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Tudo bem? Uma outra, isso é o objetivo central. Tem também o objetivo transversal, né? Que é respeitar as regras básicas de convívio social e interação nas brincadeiras. Então, essa atividade ela foi desenvolvida para atender esses 3 objetivos da BNCC. Então, abordagem didática. As crianças dessa faixa etária estão em pleno desenvolvimento da personalidade, né? Em interação com os outros, elas têm a oportunidade de observar e interiorizar características que podem modificar suas escolhas, preferências, gestos. Então, aquela questão da identidade formada coletivamente, você precisa, né, dessas atividades que vão trazendo informações para essa formação da sua identidade. Atividades como o álbum do grupo permitem que as crianças representem a si mesmas e depois coloquem isso em perspectiva. Dessa forma, elas conhecem os outros modos de expressão e de estar no mundo, né? Fundamentais para se constituírem como sujeitos e para aprenderem sobre o mundo que os cerca. Então, esta, né, é a abordagem didática e pedagógica da atividade. Então, resumo. Com fotografias da família e espelhos, as crianças vão explorar expressões faciais e corporais. Tá? Depois, antes de realizar a atividade, eu vou enviar um bilhete para as famílias, solicitando que contribuam na exposição com foto das crianças, dos familiares, né? Fazendo várias expressões faciais e corporais. As imagens devem conter expressões de alegria, preguiça, tristeza, choro, sono, indiferença. Então, com esse plano, eu envolvo as famílias também na atividade, né? E consigo trazer essas expressões para a sala de aula. Então, faz parte da sequência dessa atividade. Explorando as expressões, né? Brincando com as expressões, confecção do painel das expressões, faz de conta na floresta, montando o álbum de expressão da turma. Então, com esse material que eu vou coletar uma vez, eu posso realizar 5 atividades ao longo do período. Tudo bem? Então, ó, o material necessário, vou precisar de barbante, corda, CDs para colar as fotos, né? Espelhos. Então, tudo isso as crianças vão me ajudar a desenvolver a atividade. Preciso de um espaço, vou montar uma exposição, ó, dando preferência ao espaço interno, para que seja a própria sala de aula, né, respeitada, ou outra parte da instituição que seja disponível.
com espaço para as crianças circularem e explorarem as expressões. Tá? Prenda a corda de varal ou barbante, né, na parede escolhida para montar a exposição. Então a gente vai colocar todas as fotos que as famílias enviaram nesse varal, né? Distribua as massinhas de apoio com os CDs, massinha pegajosa, né? E caixa surpresa em pontos diferentes da sala, para que as crianças descubram ao circular, né, e explorar o espaço. Então eu vou ter esses materiais para desenvolver as atividades espalhados pela sala de aula. Então vai fazer com que as crianças também explorem os espaços, tá? Então, ó, as perguntas para você guiar a sua observação. As crianças identificam características próprias e dos colegas? Como elas expressam isso? Essa lista é para te ajudar a observar a realização da atividade. Como as crianças estão interagindo com as fotos, interagindo com os colegas. Qual é a reação quando ela se vê, né, fazendo uma expressão, né, vê alguém que ela conhece, alguém da sua família com uma expressão engraçada? Como ela reage ao ver que existe alguém muito diferente dela fazendo a mesma expressão? Então, isso tudo você vai coletar esses dados, né, para depois discutir, conversar com essas crianças, mostrar a diferença. Então, na minha casa, eu recebi essas fotos, eu sou assim. Na casa do meu colega, né, também as pessoas que são diferentes, eu e o meu colega somos diferentes, né, as pessoas da família dele são diferentes, mas tem algumas expressões iguais. Então, eu começo a discutir o que é diverso e o que é igual. Tudo bem? Depois eu identifico algumas barreiras físicas, né, para as crianças não se espalharem. Exponho quais são as regras da brincadeira, né? Então, para finalizar, eu vou convidar as crianças a organizarem o espaço, guardar o material, fazer a limpeza, né? Fazer com que elas participem de tudo, do começo ao fim da atividade. Tudo bem? E aqui, ó, tem uma sugestão de um link para uma música para a gente usar durante a arrumação, tá? É bem animada para ajudar as crianças aí nesse trabalho. Tudo bem? Então, essa atividade ela pode ser um bom caminho para criar com as crianças, a partir do desenvolvimento de outras propostas, como o álbum de expressão, né? Começar a dar nome às expressões que talvez elas não conheçam. Então, a gente começa a ter o material. Tudo bem? Tá? O envolvimento da família é bastante importante, porque a família vai contribuir com o material para poder realizar a atividade. Aqui o site da revista, né, para vocês entrarem lá e explorarem mesmo, que existe um bom trabalho, né, no desenvolvimento das atividades, né, com referência da BNCC. Tudo bem, gente? No caso dos alunos do ensino fundamental, também é possível, né, eu encontrar material tanto no site da revista Nova Escola, como desenvolver o meu próprio material para abordar em sala de aula. Tudo bem? Com isso, concluímos a nossa disciplina de identidades e diversidades étnico-raciais. Espero ter contribuído para a formação de vocês. Muito obrigada!